Paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso devocional, todos os dias aqui às 6 da manhã, meditando na palavra de Deus, nosso alimento. E ontem nós tivemos, nessa segunda-feira, um culto maravilhoso, onde começamos a falar sobre a carta, né? A carta que Paulo escreve à igreja de Filipos. E ali a gente passou aquele momento todo debruçando nesse estudo, nessa carta. E muita gente não sabe. Mas se você pegar Filipenses, são 4 capítulos, né? Mas é uma carta que foi dividida em quatro capítulos. E tem ali os títulos, os subtítulos. Mas na realidade é uma carta inteira. Por isso que é importante você, quando pegar uma carta, por exemplo, de Paulo aqui, ler ela toda, para você entender todo o contexto, a igreja que ele estava escrevendo, o que aquele pessoal, aqueles irmãos estavam passando, e ver o que você pode extrair para si. Comentamos sobre o nome Filipo, né? O nome Filipo, essa cidade dos filipenses. Comentamos ali quem fundou essa cidade, o porquê do nome. Falamos dos 3 episódios mais importantes que a gente vê acontecer nessa cidade. E para entender esses 3 episódios, nós precisamos ir lá para o livro de Atos. O livro de Atos, ele é a caminhada de Paulo, as viagens de Paulo, as viagens missionárias que ele vai fazer, está tudo ali relatado no livro de Atos. E tem coisas que estão em Atos que não aparecem aqui em Filipenses, né? E tem coisas em Filipenses que não aparecem em Atos. Então é muito bom você pegar o livro de Atos também e bater ele todinho, ler ele todinho, tá? De ponta a ponta, de início até o fim. Você observar ali. Então, eu reforço para que o cristão, o crente, ele não seja um cristão, um crente que pega versículo solto. Ontem mesmo eu dei uma orientação. Por exemplo, se você pegar nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, se você pegar o capítulo 4, lá no versículo 29 ou 19, Filipenses 4:19, só para você entender o que é um versículo solto, para você não cometer um erro bíblico, não interpretar errado, tá? Por exemplo, eu posso pegar esse versículo aqui solto, de Filipenses 4:19, e dizer assim, olha o que o texto diz. Paulo fala para eles: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Alguém pode ouvir esse versículo e falar: glória a Deus, eu recebo isso. Só que não tem como uma pessoa receber se ela não estiver dentro do contexto que Paulo está falando. Paulo está falando isso para a igreja de Filipenses, que era uma igreja que lhe ajudou financeiramente. Era uma igreja que era generosa, era uma igreja que era mão aberta. Era uma igreja que mandou Epafrodito levar ofertas para Paulo, e Paulo precisando desse recurso para viver, para fazer a obra, né? E aí Paulo, quando vai escrever essa carta para os filipenses, ele diz isso: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então você está entendendo? Imagina um cristão que não é dizimista, um cristão que não oferta, um crente que não é generoso, alguém que não é mão aberta, vai receber essa palavra como? Não vai lhe caber essa palavra. Vocês estão compreendendo, gente? Amém? Paz para todos que estão chegando. Então veja a importância de você ler a Bíblia dentro do contexto dela. Você vai
por exemplo, ler o livro lá a carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, aos romanos, você tem que ler os 16 capítulos. Você tem que ler os 16 capítulos para você entender, para você não pegar um texto solto, um texto fora do contexto, e achar que aquilo ali vai valer para você, e até orar em cima: Senhor, tu disseste, Senhor, tu disseste isso, mas para quem ele disse? Você está dentro desse contexto? Você se coloca dentro desse contexto? O próprio caso que aconteceu em Filipos, quando Paulo e Silas, eles ali expulsam um espírito mau de uma mulher, adivinha? E aquele evento causa um transtorno daqueles comerciantes de feitiçarias, aquele comerciante de adivinhações, e aquela mulher não consegue mais interpretar nada, não consegue mais aquela adivinhação. Aqueles comerciantes obrigam o povo, colocam o povo contra Paulo, e ali eles vão apanhar. Paulo e Silas vão acabar presos nesse cárcere, com esse carcereiro, que depois eles vão orar, à meia-noite vão cantar, vão clamar, as cadeias caem e ali há uma salvação na casa daquele carcereiro. E o carcereiro, reconhecendo que Deus era com Paulo e Silas, reconhecendo o poder de Deus na vida deles, o carcereiro vai dizer: o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas vai dizer: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, esse crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa é para um homem que estava ali reconhecendo que Deus era na vida de Paulo e Silas. Então essa palavra é para quem reconhece que o poder de Deus existe, que Deus é poderoso. Não é qualquer pessoa que pode: então Deus vai salvar a minha casa, a minha família. Você está na condição daquele carcereiro? Você realmente reconhece o poder de Deus? Você reconhece que Deus é poderoso para salvar? Senão, fica apenas palavras soltas. Infelizmente, muitos crentes, muitas pessoas vivem de caixinha de promessa, vivem de versículos soltos e não vê resultado na sua vida, porque não lê o contexto da palavra, que dá trabalho, que exige esmero, que exige dedicação. Tá vendo, gente? Então ontem eu cheguei a comentar, foi lindo o culto ontem, foi maravilhoso, o pessoal gostou muito, o comentário foi muito positivo, e a gente viu o capítulo 1, eu cheguei a entrar no capítulo 2, aí nós vamos a partir do 12, tá? Filipenses 2, nós vamos ler a partir do 12, que ontem o culto, na reunião, eu expliquei o capítulo 1 todinho, entramos no 2 e fomos até o 12. Eu falei que hoje de manhã a gente já está aqui de novo, dando sequência. Vamos no versículo 12 então. Paulo continua aqui a carta que ele está escrevendo, que é uma carta inteira, né, aos irmãos de Filipenses, a igreja de Filipe. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha Paulo chamando aos filipenses: tenham temor a Deus, tenham tremor na sua caminhada cristã. Nós precisamos ter isso. Se a gente perder esse freio, esse cuidado, esse zelo na obra de Deus, a gente vai fazer a obra de qualquer maneira. Por exemplo, você vai tirar um plantão na igreja e ali você tem aquele temor, aquele zelo, aquele atendimento aos irmãos, aquele cuidado para não ferir, para não machucar, né? Para não ser um tropeço ali no serviço, mas você tem aquele cuidado: poxa, eu estou de serviço hoje na igreja, eu estou ajudando hoje, Deus me deu oportunidade, então eu vou dar o meu melhor. Você está ali tocando um instrumento, você fala: Senhor, eu estou aqui com temor diante de Ti. Eu estou aqui com zelo a Tua obra. Tudo que você for fazer. Você vai ajudar no serviço lá de Café com Deus, ali você está com aquele zelo: Senhor, que essa alimentação venha abençoar o Teu povo.
Então, quem não faz a obra do Senhor com esse temor e tremor, né, perde esse momento precioso de agradar a Deus no teu serviço. Você vê que Jesus, o céu se abre e Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, na pregação da palavra, no levar um copo de água até o altar, no recepcionar das pessoas ali na portaria da igreja, de observar o trânsito ali do pessoal chegando na igreja, no carro, na bicicleta, né? E colocar um copo, repor o copo ali para o pessoal beber a água, numa limpeza que alguém faça ali com temor e tremor. Paulo está chamando os irmãos de Filipenses: olha, desenvolva isso em vocês, façam obra com temor e tremor, porque Deus, olha aqui que ele fala, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis. O obreiro não tem que ser irrepreensível, não precisa de ser chamado a atenção, não precisa de repreensão. O cristão não deveria que ninguém lhe chamasse atenção. Ô, meu irmão, acerta isso. Ô, meu irmão, acerta aquilo, porque ele é irrepreensível. Olha que coisa extraordinária. Paulo, ele fala: fazei tudo sem murmuração. Então você vai fazer um serviço na igreja, você vai ajudar, você vai evangelizar, você vai cantar, você vai tocar um instrumento, você vai mexer no som da igreja. Não faça com murmuração. Ah, lá vai eu de novo, fulano faltou, eu que tenho que mexer no som. Cadê fulano? Fulano era para estar cantando, não veio cantar. O outro era para tocar o instrumento, não está tocando. O outro era para estar aqui cuidando disso, não está cuidando. O outro era para estar fazendo isso, não está fazendo. Ai, meu Deus do céu, sobra para mim, sempre sou eu, tudo é comigo. E papapá. Não faça isso. Você está tendo a oportunidade de passar a vassoura no chão? Glória a Deus. Faça sem murmuração, sem contenda, sem briga, sem discórdia. Deus está te dando a oportunidade. Deus está te dando o privilégio de você fazer a obra, de você ser útil no serviço dele. Entendeu? Só tem você para abrir o culto e depois pregar. Só tem você para tocar o instrumento e cantar ao mesmo tempo. Vai lá, dá o seu melhor. Só tem você para ficar de pé. Não tem mais ninguém de pé. Fica de pé, é para Jesus que você está ficando. Entendeu? É para Jesus que você está fazendo. O outro não está ali para te cobrir, o outro não veio, só sobrou você. Dá o seu melhor. Faça a sua melhor recepção. Faça o seu melhor culto. Toque o instrumento como se fosse a última vez e você está tocando para Cristo, adorando o teu Salvador, o teu Senhor. Amém, querido? Então Paulo lhe diz: fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração que pervertida e corrupta. Nós estamos no meio de uma geração pervertida. É prostituição, é corrupção, é um país que a gente vê o crime compensando, infelizmente. É gente que não deveria estar fazendo isso e está fazendo. É gente que não deveria estar no poder e está no poder. É corrupção em várias esferas. É corrupção em vários lugares. Pessoas no pecado, no adultério, na prostituição, na pornografia. E você tem que ser incorruptível. E você tem que ser irrepreensível nessa geração. Você tem que ser o José. Você tem que ser o Daniel, no meio da Babilônia. Você não pode dizer: já que ninguém andar direito, eu também não vou. Não. Ande direito. Sirva a Deus. No meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
Você é um luzeiro, você é uma lanterna no meio da escuridão, um holofote no meio das trevas, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, o que é o dia de Cristo? É o dia que o Senhor vai julgar. Um dia tudo vai ser julgado. Você observa nesse mundo tanta injustiça. Você não vê injustiça? Você não vê injustiça na nossa sociedade? Você não vê injustiça às vezes no meio da família? Vê ou não vê? Você não vê injustiça às vezes no próprio meio da igreja, no meio evangélico? Você não vê injustiça? Você não vê injustiça no meio da política? Você não vê injustiça no trabalho? Você não vê injustiça em vários lugares? Mas um dia vai ser chamado o dia de Cristo, onde o Senhor vai julgar. A nossa sociedade, ela é corrupta, a nossa justiça é falha. Mas tudo vai ser passado pelo julgamento do Senhor. Então fique em paz, tá? Faça a sua parte, ande irrepreensível, inculpado, seja sincero, faça as coisas sem murmuração, sem contenda. Paulo está falando para os filipenses, façam isso. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo, no dia que o Senhor vai julgar, hoje você encontra pessoas andando de qualquer maneira, vivendo de qualquer maneira, não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus, não estão nem aí para as coisas espirituais, mas vai ter um julgamento para essas pessoas. Se você serve a Deus, você vai estar com Cristo julgando. Se você não serve, então você vai estar sendo julgado por Ele. Naquele dia, o dia de Cristo. E eu me glorie, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, Paulo está dizendo. Para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício, Paulo está dizendo, mesmo que eu tenha que ser derramado, ou seja, mesmo que eu seja morto, né? Esse sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Você vê que Paulo não tinha problema de sofrer pela obra. Paulo não tinha problema de morrer pela obra. Hoje as pessoas, qualquer coisinha, eu vou sair da igreja, eu vou sair de obreiro, eu vou sair do departamento, eu vou sair do plantão, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né? Estão me perseguindo, estou sofrendo nisso, estou sofrendo naquilo, e está complicado, fulano está se levantando contra. Paulo não tinha nenhum problema de apanhar pela obra, de sofrer pela obra. Ele falou, ainda que eu tenha que ser derramado como libação, derramado sobre o sacrifício, porque ele viu que Jesus passou. Paulo viu que Jesus sofreu. Paulo viu que o Senhor Jesus deu a vida, e ele estava seguindo. Ele falou, se tiver que morrer, é lucro. Então eu não posso ser um crente fraco, qualquer coisinha eu me entristeço, qualquer coisinha eu vou sair, vou largar, vou sair do grupo tal, vou sair do grupo não sei de quem, vou parar com isso, vou parar com aquilo. Não pare a tua caminhada. Não deixe de ser bênção por causa de comportamento de outros. Continue sendo bênção. Há uma recompensa. Paulo está dizendo, o trabalho não vai ser em vão. O teu serviço não é em vão. Paulo fala aos filipenses aqui, ó. E ele diz, ó, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. Paulo está dizendo para os irmãos de Filipenses que ele iria mandar Timóteo o mais breve possível. Timóteo era alguém que iria lá para substituir Paulo, para ajudar aquela igreja. Porque Paulo ele ia fundando as igrejas, levantava ali as autoridades, um ancião, um bispo ou um diácono ali para cuidar, para administrar, e ele ia fundando outras igrejas, não tem como voltar. Teve um momento que ele voltou, mas era muito difícil, distante, outras igrejas. E o que ele fazia? Ele mandava as cartas. E ele estava dizendo, vou mandar Timóteo aí para ver o serviço, para acompanhar, para ajudar, para trabalhar com vocês.
E ele diz: o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Hoje você troca uma mensagem rápido, você manda um zap. Um tempo atrás você mandava e-mail também, né? Hoje ainda tem o e-mail, mas um tempo atrás era carta. Você que é mais antigo aí, você pegou a época da carta, que mandava e esperava lá chegar, né? A carta com selo, é aquela demora toda. Você imagina na época de Paulo, a dificuldade que era de chegar uma notícia lá no outro estado. E Paulo diz assim no 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está repreendendo pessoas que só olham para o seu umbigo, só olham para as suas lutas, só olham para as suas causas. Por exemplo, quanta coisa a gente tem para orar. Ontem mesmo no culto a gente explicava isso para a igreja dentro do capítulo 1, né, de Filipenses, onde Paulo vai dizer que orava por eles, Paulo intercedia por eles, Paulo apresentava eles em oração. Eu falei, gente, quantas orações nós temos que fazer, mas às vezes nós estamos olhando só para o nosso problema. Eu só choro para o meu problema, eu só oro pelo meu problema, eu só oro pelo meu filho, eu só oro pelo meu marido, eu só oro pela minha esposa, eu só oro pelo meu pai, pelo meu irmão. Mas tem o outro que precisa de oração. Tem um departamento que precisa de oração. Eu só oro pelo meu departamento, mas tem outro departamento. Tem a liderança da igreja que precisa estar debaixo de oração. Tem os outros irmãos. Tem os líderes de célula. Tem o departamento infantil, tem o jovem, tem o adolescente, tem a congregação. Tem o trabalho ali do Café com Deus, da cantina, da secretaria, de missões. Tem o trabalho das casas, das células. Tem o trabalho lá das congregações que estão em outros lugares. Tem o trabalho ali dos cursos da igreja que está funcionando. Tem a oração pelos pastores, pelos evangelistas, pelos presbíteros. Tem a oração ali pelos missionários, pelos diáconos. Tem a oração pelos obreiros, pelos jovens, pelas crianças que estão chegando, para quem se batizou, quem vai se batizar, pelo Natal, pelos os eventos que acontecem na igreja, pelos grupos que cantam, Sapato de Fogo, tem lá as irmãs que estão ensaiando, tem lá os instrumentistas que estão ali treinando, tem o louvor, tem muita oração que precisamos estar orando, regando em oração. E Paulo vem chamar a atenção sobre isso. Se a gente levar a sério esse ministério de oração, a gente vai ter muita coisa para orar. Vai orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, orar pela nossa comunidade, orar para que Deus salve a nossa vizinhança, orar pela nossa rua, pela nossa praça, orar pela frente, orar pelo nosso estado, pelo nosso país, orar por Israel. Olha quanta coisa, hein? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele está chamando o povo, despertando os filipenses, porque tem gente que só olha para o seu umbigo, só acha que é problema, só tem problema ele, só ele está sofrendo. E aí a gente se torna uma das coisas que é chamado de egoísmo, porque a gente só olha para o nosso problema. Mas tem alguém que precisa da sua oração, tem alguém que precisa da tua intercessão, tem alguém que senta do seu lado na igreja que precisa da sua oração. Tem alguém que você viu no culto que precisa da sua oração. Tem alguém no teu trabalho que precisa da sua oração. Tem alguém que precisa de ser alcançado através da intercessão. E aí a gente sai daquelas orações. Senhor, abençoa meu dia, abençoa o que eu vou fazer, me guarda na ida, me guarda na volta. Depois você chega, obrigado, Senhor, que eu cheguei, toma minha noite, vou dormir e tal. E sai dessa, e vai para outro nível da oração. Você passa a ser um intercessor. Você passa a ser alguém que de fato dobra o joelho e ora e fala com Deus. Paulo ele diz assim, ó, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado,
pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Paulo está falando, olha, eu vou enviar, quem eu quero enviar é quem vocês sabem que é como filho para mim, que é o Timóteo. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo estava até animado, dizendo, olha, eu posso ir também, possa ser que eu chegue aí. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, que era outro amigo, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvisteis que adoeceu, que o Epafrodito ficou enfermo. Com efeito, adoeceu mortalmente. Paulo está dizendo, o Epafrodito, ele teve uma doença mortal, negócio para matar ele. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque quando alguém morre, sofre todo mundo. E Paulo está dizendo, se o Epafrodito morre, eu também ia ficar derrubado, eu também ia ficar triste pela morte dele, porque ele teve uma doença mortal. Ele foi o homem que ajudou a Paulo com essas ofertas dos filipenses. Paulo elogia muito os filipenses por serem generosos, por serem mão abertas, por ajudar Paulo a atravessar ali a Macedônia, tendo recurso, ajudando ele nesse momento difícil. E o Epafrodito teve uma doença mortal, mas Deus teve misericórdia dele. Por isso, estamos no versículo 29, tá? Filipenses 2, 29. Deixa eu ver até onde a gente vai aqui, ó. Vamos aqui no 3, tá? O 29 diz assim, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como estes. Olha, Paulo elogiando aqui, ó, Epafrodito, ó. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como estes. Paulo não está falando para honrar homens de autoridades, simplesmente, não. Homens de Deus. Paulo está incentivando, honrem homens como estes. Você que vê um homem de Deus, você que vê uma mulher de Deus, honre essas pessoas. A cada dia está sendo mais raro encontrar homens de Deus. Tem muito, mas a cada dia está ficando mais raro encontrar homens de Deus. Quando você encontra um homem de Deus, honre essa pessoa. Quando você encontrar uma mulher de Deus, honre essa pessoa. Porque autoridade maior não tem nesta terra do que ser alguém de Deus, alguém que vive a palavra de Deus, alguém que aplica, pratica a palavra de Deus. Paulo está dizendo, olha, Filipenses, meus irmãos, recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como estes. Às vezes, o pregador que é recebido com alegria, às vezes é um pregador que não fala nada com nada. Às vezes é um pregador que não prega a palavra. Às vezes é um pregador que só fala o que o povo quer ouvir. E às vezes as pessoas ficam admiradas com aquele que fala coisa que não tem nada a ver. Mas nós temos que honrar aqueles que pregam a palavra, aqueles que vivem a palavra, receber com alegria, honrar essas pessoas que você vê a verdade nos lábios dela, você vê a verdade na conduta dela. Paulo está chamando a atenção dos filipenses para isso. Paulo estava preocupado e aí ele orientava, porque tem pessoas que não estão com compromisso com a verdade. Visto que por causa da obra de Cristo, versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. O Epafrodito quase morreu, né?
e se dispôs a dar a própria vida para suprir a nossa carência de socorro para comigo. Capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo preso, o apóstolo Paulo preso, em cadeias, e dizendo para os irmãos filipenses, alegrai-vos no Senhor. Tem gente que diz, pastor, como é que eu vou me alegrar se eu estou passando por isso, pastor? Pastor, como é que eu vou me alegrar se eu estou com um problema lá em casa? Como é que eu vou me alegrar se eu estou com um problema na saúde? Como é que eu vou me alegrar se eu estou com um problema com meu filho lá? Como é que eu vou me alegrar se eu tenho que pagar essa conta? Então olha para Paulo aqui, um homem preso, atrás das grades por pregar a palavra. Ele não estava preso porque era um bandido, não. Ele não estava preso porque tinha cometido crimes, não. Ele era preso por perseguição religiosa, por pregar a palavra. E sabe o que ele está dizendo? Ele não está aqui só se lamentando, está vendo, irmão? Fui fazer a obra, estou preso agora. É muito difícil. Não, ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Eu sei que não é fácil a luta, a dificuldade, o problema. Eu sei que não é fácil você olhar e ver a tua luta, ver a tua dificuldade, mas se alegre no Senhor. A tua comunhão com Deus está acima do problema que você está vivendo. A tua intimidade com Deus está acima do que você está vivendo. Lá na frente, Paulo ele vai dizer, olha, eu sei viver com tudo do bom e do melhor, na abundância eu sei viver, mas também eu sei viver sem nada. Paulo ele não condicionava, porque tem gente que se comprar uma coisa aí se alegra, oh, que maravilha, mas se não comprar fica triste. Tem gente que se trocar de carro aí fica feliz, se não trocar de carro, tiver com outro carro, aí fica triste. Inclusive ontem eu falei sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o mesmo exemplo que eu dei lá na igreja. Você tem um carro, aí precisa trocar de carro. Você só troca de carro porque realmente está precisando. Você diz, poxa, esse carro já andou e tal, então para evitar ficar com ele quebrando, ou tendo desgaste, problema, eu vou lá, troco e pego um outro novo. Tá certo? Beleza, você tem condição de fazer isso, vai lá e faz. Agora, se o carro está novo, intacto, não precisa fazer nada, simplesmente você troca porque virou o ano, eu tenho que trocar de carro agora, mas o carro está intacto, não tem problema. Não, mas eu tenho que trocar. Então você tem um vazio que está achando que trocando de carro, aquele vazio vai ser preenchido. Deu para entender? Eu dei o exemplo de carro, podia ser do celular. Tem gente que está com o celular perfeita condição, o celular funcionando, lhe atendendo, tudo direitinho, mas a pessoa diz, não, mas eu tenho que trocar porque já saiu outro e tal. Então o teu problema é um vazio, que você não tem Jesus que preenche todos os nossos vazios. Então você vai tentar preencher com celular novo. Isso tem gente que tenta preencher com roupa, tenta preencher com viagens, tenta preencher com comida, tenta preencher com pessoas, com amizades, tenta preencher com, às vezes, o próprio trabalho, né? Tenta preencher com outras coisas mais. Deu para entender? Então, o problema não é você trocar de sapato, o problema não é você viajar, o problema não é você trocar o seu carro, o problema não é você trocar o seu celular, o problema é você analisar. Por que eu estou querendo trocar? Realmente é o momento? Eu preciso trocar? Está precisando trocar? Ou eu estou com vazio e eu acho que eu vou preencher esse vazio comprando isso, comendo isso, né? Viajando para isso, para aquilo. É muito importante você ter essa noção, porque Paulo vai dizer, eu sei ter tudo e sei também ter nada. Paulo está dizendo, eu consigo servir a Deus com tudo indo bem e também consigo servir a Deus com tudo indo mal. Paulo ele diz, eu consigo servir a Deus com a mesa farta, um banquete, e eu consigo servir a Deus, que tem gente que não consegue. Tem gente que se tiver um banquete entra soberbo, orgulho, a pessoa fica se achando, a pessoa se esquece até de Deus, que não precisa de Deus. E Paulo diz, eu sei ter tudo isso e continuar servindo a Deus. E Paulo diz, eu também consigo servir a Deus sem ter nada, só tem um pão e água. E ele consegue dar graças a Deus por aquilo. E tem gente que se é pão e água, larga tudo, diz que Deus não existe, Deus não abandonou. E você? Você consegue viver na fartura e servir a Deus?
Você consegue ter condição de fazer o que quiser, viajar para onde quiser e saber que o que preenche você é Deus? E servir a Deus? E se você passar pelo estreito, pão e água, você vai continuar servindo a Deus? Ou você vai murmurar dizendo, e aí, tá vendo? Se Deus aí não existe? Quem está entendendo? Amém, amados? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente dá sequência em Filipenses 3, a partir do versículo 2. Tá bom? Eu quero orar por você. Eu te convido a orar nesse momento e apresentar o nosso dia, a nossa vida nas mãos do Senhor. Se você quiser, coloque um copo com água também para receber oração, para beber essa água, receber cura. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus misericordioso, Deus ele pode arrancar tumor agora. Deus ele tem poder para fazer um cadeirante levantar numa oração. Deus tem poder de curar uma mente que está atribulada, perturbada. Deus tem o poder de tirar essa ansiedade, essa preocupação, essa agonia, curar a depressão. E nós vamos orar. Deus tem poder de abrir portas para você que está aí precisando do socorro. Deus pode todas as coisas, e nós podemos todas as coisas nele. Todas as coisas, seja passar por momentos difíceis ou passar por momentos bons. Nós podemos nele tudo. Com ele nós podemos tudo. Amém? Senhor, elevamos a nossa voz a ti, pois o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Mestre, aquele que nos dá força para seguir. O Senhor que nos chama a andarmos em temor e tremor na tua obra, a fazermos as coisas sem contenda, sem briga, sem vanglória, a buscarmos, como o Senhor disse aos Filipenses, a agradar o Senhor, a viver uma vida íntegra, uma vida que não precisa ser chamado a atenção, ou seja, irrepreensíveis no Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, por esse devocional, onde começamos aqui o dia, eu e meus irmãos, em tua presença, aprendendo mais de ti. Fortifica, Senhor, a cada um dos teus filhos. Nós queremos, meu Pai, pedir neste momento a cura, a libertação daqueles que estão sofrendo nesse momento. Quantas pessoas, meu Pai, agora precisam de uma cura, estão aqui conosco, ligadas, sintonizadas, até mesmo representando alguém, e o copo com água está aí, recebendo essa oração, pois tu podes, meu Deus, fazer com que o cego veja ao beber dessa água, o paralítico ande, o leproso ser limpo, purificado, restaurado, uma família ser liberta. Tu podes, meu Deus, através deste momento, visitar alguém que está longe, em outro estado, em outro país, em outra nação, através da intercessão de alguém. E eu uno a minha fé com meus irmãos, pois eu não sei qual é a causa, mas o Senhor é Deus que resolve tudo. Não há impossíveis para ti, meu Pai. Atende o clamor deste homem, desta mulher. Atende, meu Pai, por tua misericórdia. O Senhor não é obrigado a fazer nada, mas nós intercedemos, nós te pedimos, nós te suplicamos, cura agora, meu Pai, essa pessoa que está passando por essa situação. Visita agora essa pessoa que precisa de uma resposta ainda hoje, uma resposta urgente, um milagre urgente, um favor teu, meu Deus. Pois quem pode fazer milagre senão o Senhor? Quem pode atender? Quem pode ouvir a nossa oração, meu Pai? Uma imagem não pode ouvir, ela nem tem ouvidos, não pode nem andar. Senhor, só tu podes atender, nós te clamamos. Senhor Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Te apresentamos as nossas causas, os nossos pedidos, Senhor, as nossas orações, e te pedimos, responde-nos, ó Pai. Atende, Senhor, o nosso clamor. Olha o nosso pedido de resposta. Olha o nosso pedido de um milagre. Que hoje, Senhor, nessa semana
a última semana do mês de novembro. Ouça, meu Pai, e responde. Atende o nosso pedido de socorro, a nossa intercessão e nos dá vitória, meu Pai. Cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor, tem misericórdia de cada um. Tem misericórdia dessa família, meu Pai, que está aqui comigo. Tem misericórdia desse pai, desta mãe, dos filhos deles, dos jovens que estão aqui. Tem misericórdia, meu Pai, dos obreiros que estão aqui, dos seminaristas que estão aqui, dos irmãos de outros ministérios que estão aqui. Tem misericórdia, meu Pai, dos servos e servas que estão aqui, meu Pai. E que hoje ainda tenhamos respostas, possamos testemunhar o milagre que vem de Ti. Toma, Senhor, o nosso jejum coletivo, que cada um está fazendo até a hora que puder fazer. Quem puder até o meio-dia, quem não conseguir até o meio-dia, mas a hora que cada um conseguir chegar, Senhor, abençoa, meu Pai. Abençoa. Toma também essa manhã, essa tarde, essa noite. Toma o seminário hoje que tem aula ali. Teus filhos estão ali, meu Pai, se esforçando, aprendendo, junto com os professores. Derrama da Tua bênção, meu Pai. Nós declaramos sobre este dia a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, amados? Que Deus derrame bênçãos sobre as vossas vidas. Foi muito bom estar aqui. Acredito que vocês amaram a lição de hoje, né? Filipenses aqui 2. E amanhã a gente dá sequência aqui, tá bom? Tem gente que eu ainda vou ver hoje na teologia, vão estar lá estudando, os seminaristas, tá? Hoje estamos também atendendo lá de 7 até 9h30 da noite os irmãos. Tem muitos irmãos que nos procuram. À terça-noite eu tô à disposição da teologia, mas como eu estou dando aula, eu consigo atender, fazer um gabinete, dar uma orientação, orar, ajudar os amados, tá bom? Então quem desejar pode vir também hoje à noite lá. E os que vão estudar, boa aula para vocês também logo mais. E você que vai sair para trabalhar agora, Deus abençoe teu serviço, teu trabalho. Quem vai para o comércio, quem está de folga hoje, quem trabalha em casa, né, cuida do lar, Deus abençoe todos nós. Que possamos nos encontrar amanhã cedo aqui na live das 6 horas, tá bom? Fica com Deus, compartilhe aí para umas 500 pessoas. Vamos lá, vamos fazer essa live chegar aí às 500 pessoas, alcançar os milhares também. Depende de você fazer o compartilhamento também. Um abraço, fique com Deus. Até breve. Paz.